Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e também todo o louvor. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Queridos, podeis tomar assento. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Uma satisfação poder estar aqui com os irmãos, nesse culto especial de Santa Ceia, um memorial. Nós lembramos aqui a expressão máxima do amor, que é quando alguém dá a vida pelo outro. E ainda o apóstolo falou que por um justo alguém ainda teria coragem de morrer. Mas o Senhor morre por nós, sendo nós pecadores, Então, é uma expressão máxima do amor do Senhor, foi entregar seu Filho por nós. E Ele se esvaziou-se, esvaziou de si mesmo, e tomou forma de homem, humilhando-se. João capítulo 13, vamos ler alguns versos aqui, alternados. Verso 3, o verso 3 vai dizer: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo de número 7. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então Pedro disse: nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais também. Verso de número 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e firmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Versículo de número 24. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele estava falando. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Versículo de número 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. Irmãos, o capítulo 13 de João, ele nos traz algumas lições, alguns ensinamentos aqui, fundamentais para nós, para os cristãos. São os últimos ensinamentos de Jesus. Jesus já está prestes a ser entregue, a ser traído, e ele está ali participando da Páscoa, o momento da Páscoa, e ele via necessidade de ensinar os seus discípulos, haja visto que seriam eles que dariam continuidade naquilo no qual ele veio dar início. E ele chegou numa casa, o qual foi escolhido para ali fazerem a Páscoa, participarem daquela ceia, daquele momento. Porém o texto nos traz a ideia de que ninguém os recebeu,
Ninguém os recebeu com dignidade, como era de costume. Porque quando alguém chegava em uma casa, o servo daquela casa, o empregado daquela casa, ele tinha como sua função, como obrigação, a lavar os pés dos visitantes, daqueles que chegavam. Então ele lavava os pés, porque isso trazia conforto, higiene, simbolizava que a pessoa estava sendo muito bem recebida. Eram duas coisas importantes: lavar o pé e sentar-se à mesa. Para um judeu, sentar à mesa era sinônimo de comunhão, de amizade, de confiança, de fidelidade. Não é qualquer um que sentava à mesa de um judeu. Assim como na sua casa, acredito, também não é muito diferente. Você dificilmente chama uma pessoa que não gosta, que você não gosta, para ficar sentando na sua mesa. Pastor, mas se eu sou um cristão? Sim, eu sou cristão. Se o seu pior inimigo chegar na tua casa, você como cristão, você vai servir um café, um almoço para ele, porque você é educado. Mas dificilmente você chamará ele para participar com você na mesa em um dia de festa, um dia que você está alegre. Porque você só chama pessoas que você gosta. Porque mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de intimidade. E para um judeu isso era fundamental. E o que Jesus fez? Reuniu os seus discípulos para esse momento. Mas quando ele chega, ninguém lava os pés. E eles começam ali a conversar, né? A Páscoa está preparada. Ele observa que ninguém lavou os pés. Não havia servo para lavar seus pés. Quem sabe, Jesus deu uma observada, olhou para os 12 discípulos, falou: esses meus discípulos precisam aprender ainda. Não entenderam que para ser maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser grande, então que sirva. Eles não entenderam ainda. Quem sabe eles estavam até questionando um ao outro. Falou: vocês viram? Chegamos nós aqui com o mestre, e o dono da casa nem sequer deixou um empregado para lavar os nossos pés. Vocês viram que até o presente momento não vi nenhuma bacia com água aqui disponível e nenhum empregado esperando o momento para lavar nossos pés? E Jesus, observando que ninguém tomava atitude, eu vou ensinar esses meninos, porque nós entendemos que os discípulos eram todos jovens ali. O único que era mais velho era somente Pedro. A Bíblia fala isso, porque quando ele é questionado a respeito dos impostos, fala: Senhor, estão questionando o Senhor aí porque o Senhor não paga imposto. Jesus não era sonegador. Jesus simplesmente ele está fazendo uso de um direito que os seus pais tinham adquirido. Porque quando Davi matou Golias, uma das atribuições que foi dado a ele era o seguinte: aquele que matar o gigante, a sua família nunca mais pagará imposto. E Jesus era da linhagem de Davi. Então Jesus só estava adquirindo o que ele tinha por direito. Falou: minha linhagem é de Davi, eu não pago imposto. Jesus não era sonegador de imposto. Simplesmente estava adquirindo o que ele tinha por direito. Porém, para não dar o que falar, eles chegam e falam assim: olha, não está pagando imposto. Falei: então faz o seguinte, vai ali, Pedro, pesca, e você vai pegar ali o dinheiro, paga o imposto meu e o seu. Porque o único que pagava imposto era ele e Pedro, porque o único que tinha mais de 20 anos era Pedro. Os demais tinham menos de 20 anos. 15 anos, 17 anos, 16 anos, era a idade dos discípulos. Então, ele estava junto com aquela piazada, junto com os discípulos, falou: tem que ensinar esses meninos, porque esses meninos vão revolucionar o mundo. Esses meninos vão pregar em todo o mundo. Esses meninos aqui vão pregar meu evangelho, tem coragem. São falhos, mas tem coragem. E eu preciso de pessoas de coragem, e eu vou ensinar eles. Jesus pega, levanta, pega uma bacia com água, pega a toalha, ele pega. Agora muitos iriam se escandalizar se fosse nos dias de hoje. Quando fala cingir-se, ele pega, ele puxa a sua manta, puxa a sua roupa, faz uma bermuda, faz estilo um short, puxa aqui, né? Se fosse hoje, alguém tocaria Jesus da igreja, quando visse Jesus fazer daquele jeito. E ele faz estilo uma bermuda, dobra o joelho, pega a bacia e começa a lavar os pés. Ele começa a lavar os pés dos discípulos. É interessante que até então não há questionamento. Quem sabe cai sobre eles uma vergonha. Fala: poxa vida, era nós que tínhamos que estar fazendo isso. Enquanto nós estávamos aqui questionando o dono da casa,
que não deixou nenhum servo para lavar nossos pés, Jesus está lavando nossos pés. Era nós que tínhamos que estar fazendo isso, mas agora ficou feio. Agora Jesus está fazendo, né? Pior do que falar, muitas vezes nós ensinamos mais com as nossas atitudes, queridos, do que agora nossas palavras. As palavras muitas vezes matam e não edificam, mas as atitudes ensinam. E Jesus falou: vou ensinar eles. E começa a lavar. Mas chega Pedro. Quando chega Pedro, opa, em mim não. E é interessante que Pedro não vai questionar Jesus, falando: não, Senhor, não faz isso não, Senhor. Pode parar. Faz assim: Senhor, deixa que eu lavo seus pés. Senhor, para, não faz isso não. Passa para cá a toalha, passa para cá a bacia, deixa que eu vou lavar. Pedro não se prontifica em lavar o pé de ninguém. Pedro só quer proibir Jesus de lavar os seus. Mas Pedro não se prontifica em lavar o pé dos outros. Pedro não toma iniciativa. Porque muitas vezes, querido, nós gostamos de ser servido. A fala do diácono Mosé Lima foi prudente. Estamos aqui para servir. Muitas vezes tomamos a tribuna, sentamos e achamos que estamos aqui para ser servido. E esquecemos que quanto mais o Senhor nos leva, mais devemos tecer. Temos credencial de pastor, credencial da CEADEB, CGADB. Esquecemos que acima dela temos que ter o título de servo. Quanto maior o Senhor coloca a responsabilidade sobre nós, maior deve ser a humildade e a disposição em servir. E Jesus está ensinando, falou: eu quero o maior aqui entre nós, sou eu, mas eu vou ensinar vocês o que é servir. E Pedro: o Senhor não vai lavar meus pés. Se você não é obediente, você não tem parte comigo. Querido, estamos vivendo dias que é muito gostoso ser servido, mas é necessário servir. Quando levanta pela manhã, qual é o meu e o seu desejo? Senhor, como posso servir hoje? Senhor, como posso servir alguém hoje? Você já teve essa preocupação? Seja sincero. Já teve essa preocupação em levantar: Senhor, como que eu posso servi-lo no dia de hoje? Senhor, como que eu posso servir alguém no dia de hoje? Você orou? Já fez essa oração algum dia na sua vida? Ou será que nós se levantamos e falamos: Senhor, me ajuda, Senhor, me proteja, ou seja, Senhor, me sirva. Senhor, cuida de mim, Senhor, me sirva. Senhor, que o meu patrão olhe para mim, Senhor, e aumente o meu salário, me sirva. Ou será que algum dia nós falamos: Senhor, como que eu posso servi-lo? Senhor, prepara a oportunidade hoje, coloca pessoas no meu caminho, para que eu possa servir de alguma forma, para que eu possa ser útil, Senhor. Eu não acredito que o Senhor me trouxe para sentar nesses bancos, num lugar gostoso, agradável, para ser servido, Senhor. Não acredito. Eu tenho que ser útil de alguma forma. Então Jesus vai ensinar eles: vou ensinar vocês. E quando Pedro fala: não, então você não tem parte comigo. Aí Pedro continua falando: então lava eu todo. Pedro, você continua dando ordem para mim, Pedro? Quando é que você vai aprender, rapaz? Quem está limpo não precisa lavar mais do que os pés. Porém, nem todos estão. Está falando de Judas. Nem todos estão limpos. Mas quem já está limpo, é só os pés. É o suficiente, Pedro. Eu acredito como deve ter ficado a cara dos discípulos. Mas eles aprenderam. Exige ensinamento, queridos, que muitas vezes desce amargo. A palavra, muitas vezes, ela é assim, parece que ela é amarga. Mas o resultado dela depois se torna doce. Muitas vezes, a correção, irmãos, faz com que nós fechamos a cara. A correção, muitas vezes, ela traz constrangimento. Mas quem é sábio, ele ouve a correção e ele aprende com ela. Eu louvo a Deus por pastores que eu andei ao lado dele e me corrigiram. Porque se não tivesse me corrigido, eu nem sei se eu seria crente hoje, mas me corrigiram. E Jesus continua falando. Jesus lavou os pés dos discípulos. E agora ele vai começar a falar a respeito da ceia. Ele fala: olha, é o seguinte,
Vocês estão falando que eu sou mestre, como de fato eu sou. Se eu sou mestre, então vocês me obedeçam e façam conforme eu estou ensinando. Jesus está numa reunião aqui, irmãos, numa mesa. Obviamente, quando fala em mesa, a gente pensa na mesa que nós usamos hoje. Mas naquela época não era, nós sabemos disso, que era o triclínio, né? Que era aquela mesa em formato de U, que não tinha pés. E as pessoas deitavam em volta da mesa. E eles deitavam apoiado o braço esquerdo, o cotovelo esquerdo, e ficavam deitados. Por isso que João teve que deitar no peito de Jesus. João não tinha intimidade para ficar dormindo no peito de Jesus. Havia alguém falar, olha, João tinha tanta intimidade que João deitava no peito de Jesus e Jesus fazia cafuné em João, né? Não tinha nada disso, cafuné não tinha nada disso de cafuné, tá? Jesus não tinha tempo de ficar perdendo com marmanjo, ficar fazendo cafuné não, porque tem pessoas assim, irmão, tem pessoa que quer vir para a igreja e quer que o pastor deita no colo do pastor, que o pastor fica o dia inteiro fazendo cafuné, né? Se não vou na minha casa fazer visita, eu nunca mais vou na igreja. Irmão, o pastor não pode ter, não pode, viu, pastor Lopes? Você não pode ter mais do que 100 membros, querido. Porque você cafuné em 100 pessoas, você vai passar o ano inteiro. Você não pode ter 100 membros. Se você ter 1000 membros aqui embaixo, no Castelo Branco, você não pode ficar fazendo cafuné todo dia. Não tem jeito, não dá tempo. Entendeu? Então, quando nós vemos para Cristo, a gente vem para ser liberto, para servir a Deus, para entender que Ele é o maior, e o pastor vai fazer o papel de pastor. Jesus está fazendo o papel dele. Vou ensinar vocês. Vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. Vou ensinar vocês que os demônios têm que obedecê-los, que vocês têm que ter autoridade do céu. Uma certa feita, Jesus disse, olha, Paulo falou assim, eu pensei que eu ia ter com vocês como pessoas adultas, mas parece que vocês têm que ter o leite ainda. Parece que eu estou falando com meninos, parece que eu estou falando com crianças ainda. Esse dia atrás eu preguei, até agora, até aqui eu preguei também. Falei que nós vivemos, existe cristão que ele vive a época da ovelha. A época da ovelha. A vida inteira é a época da ovelha. Eu passei pela época da ovelha. Todos aqui passaram pelo período da ovelha. Qual que é o período da ovelha, pastor? É quando você vem para Cristo. Você vem para Cristo, você ainda não conhece, você não sabe os perigos, você não sabe por onde andar, você não sabe o que comer. Se comer alguma coisa errada, te faz mal, você pode morrer, pode entalar. Então o pastor faz o quê? Ele vai conduzir. O salmista falou assim, vai conduzir em águas tranquilas. A ovelha, ela nem descansa se ela não tiver a segurança do pastor. E ele, né, é a ovelha, querido, ela é indefesa, é o único animal que não tem defesa. O pastor que tem que estar defendendo ela, é indefesa. Ela aprende de maneira dura. Naquela parábola da ovelha perdida, que fala que o pastor colocou no ombro, o que ele fez ali? Ele quebrou a perna dela. Era assim que educava a ovelha. Quando a ovelha não parava no meio do rebanho, o pastor pegava a vara, quebrava a perna da ovelha, colocava ela no ombro e levava ela embora. Lá enfaixava a perna, essa ovelha nunca mais saía de perto do pastor. Mas tinha que quebrar a perna dela, porque se não quebrasse, ela não parava. Não vê que tem pessoa que se não quebrar a perna, ele não para na igreja. Ele não para perto. Primeiro oportunidade, ele sai fora, irmão. Tem que quebrar a perna e falar, agora você fica aqui perto de mim. Anda comigo, come o que eu der, caminha do meu lado, vem aqui, viu? Porque ele quer ouvir a pregação aqui no domingo, na segunda-feira ele quer ouvir a pregação lá na televisão, na terça ele vai atrás do camarada que está fazendo revelação lá do outro lado, na quarta ele vai atrás do curandeiro que tem lá não sei aonde, na quinta está ouvindo a música do Huawei e assim vai. Por quê? Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe. Então aí o pastor quebra a perna e coloca ele aqui no ombro. Não é quebrar a perna e jogar fora. Quebra a perna, coloca aqui no ombro, aí enfaixa, fala, agora você vem aqui, ó. Você não consegue mais ficar andando, agora eu vou te dar água, comida. Até sarar a perna, você está alimentado e sabe o que você vai, aonde você vai andar agora. Mas chega um momento onde nós deixamos de ser ovelha, queridos. Chega de ser ovelha. O Senhor fala assim, ó, a seara é grande, mas poucas são as ovelhas. Não é assim que a Bíblia diz? Grande é a seara, mas as ovelhas são poucas para trabalhar. Grande é a seara, mas são poucos trabalhadores. Irmão, se eu continuar sendo ovelha a vida inteira, quando é que eu vou ser trabalhador?
Eu vi aqui que tem ovelhas aqui, que o pastor está cuidando, os irmãos estão cuidando, e continua sendo ovelha até o momento de ser trabalhador. Mas vai chegar o momento que tem que ser trabalhador. Agora, crente, irmão, que já passou do período de ser ovelha e continua querendo ser ovelha, querido, tem que quebrar a perna e aprender. Agora você vai aprender a ser trabalhador, viu? Vou dar o alimento que você precisa. Jesus está ensinando ele aqui. Jesus quebra a perna deles com o ensinamento da água, a bacia com água. Vou ensinar vocês, vou lavar o pé de vocês. Chega de ser meninos, vou ensinar para vocês o que é, qual a lição da humildade. Vocês estão achando que estão por cima, porque vocês vão lá e expulsam um demônio, porque vocês vão lá, só porque vocês curaram um cego? Né? Grandes coisas curar um cego, né? Quem sabe Jesus está falando isso? Grandes coisas vocês curar um cego. Né? Eles vieram com o relatório: Senhor, em teu nome, até os demônios nos obedecem, Senhor. Ó, estamos por cima. Se até os demônios nos obedecem, nós vamos ficar lavando o pé dos outros? Porque tem gente assim, irmão, se alguém for lá e orar, e o Deus usar ele para curar um paralítico, irmão, misericórdia. Amanhã o pastor tem que pôr uma poltrona aqui para ele, com encosto alto, com luzes de LED em volta, água mineral, porque agora ele é o destaque da igreja. Porque depois do culto, vai ter que fazer fila para ele orar, porque a idolatria já começa dentro da igreja. Vamos fazer fila agora, porque o irmão orou e o paralítico cantou. Amanhã tem 1000 pessoas na fila da porta da igreja, esperando. Eu vivo imaginando o que aconteceu quando Naamã foi curado. 7 mergulhos, Naamã foi curado. No outro dia, irmãos, tinha fila de gente lá, dando 7 mergulhos. E se fosse no Brasil, já tinha alguém vendendo bilhete, né? Ó, um bilhete aqui, tal, R$50, R$100, R$50 por mergulho. Se fosse no Brasil, já tinha vendendo, tá? Por quê, irmãos? Porque as pessoas não entendem que o maior é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Nós somos simplesmente trabalhadores, querido. Não se preocupe, você que é ovelha, você que está começando, vai ter o momento certo. Continua sendo ovelha, mas vai chegar o momento que você vai ser trabalhador. E você que já passou da hora de ser trabalhador, querido, e continua sendo ovelha, desperta. Está na hora de trabalhar, regaçar a manga. Fala: pastor, conta comigo. Conta comigo. Pastor, o senhor nunca foi na minha casa, e também não estou preocupado com isso, viu? Porque eu sou trabalhador, eu não sou ovelha. Eu não preciso ficar de leitinho e comidinha na boca, tá? Eu sou trabalhador, estou aqui para somar com o senhor. Eu quero, fala para mim, quais são as ovelhas que eu tenho que ajudar o senhor a visitar? Fala para mim, pastor, que eu quero ir lá visitar. Aí Jesus vai ensinar eles. Falou: olha, é o seguinte, um de vocês vai me trair. Aí começa. Agora há diálogo. Na hora de lavar os pés, na hora de trabalhar, não tem diálogo. Na hora de trabalhar não tem diálogo. Mas na hora da fofoca, começa. Quem será? Quem será o traidor? Quem será? Não é você não, né? Eu? Será? Você não, você tem cara. Eu desconfiei de você, hein? Você tem uma cara de quem trai, né? Aí um tem coragem. Senhor, sou eu? Não. Aí Pedro era dinâmico. Sabe o que eu admiro, irmão? Que Jesus está ali, ó, na mesa, todo mundo deitatinho, né? Tudo deitado, com o braço esquerdo aqui. João é o que está à direita de Jesus. O anfitrião fica aqui, Jesus à direita, o convidado de honra à sua direita. Quer dizer que Jesus deu honra para João. É o único que não morreu matado, foi João. O Senhor tinha algo especial com João. Então Jesus está aqui, o bracinho esquerdo deitado, João do lado. E Pedro, quem sabe, está lá na ponta. E Pedro fala assim: pergunta quem é o traidor. Pergunta lá quem é o traidor. Você assim, ó, está do lado aí, tem honra. Pergunta quem é o traidor. Aí João está aqui, Jesus está ali. João deita no peito de Jesus e fala: Senhor, quem é o traidor? Não houve ali, irmão, nenhum gesto que João deitava. Havia necessidade, não tinha como ele conversar com Jesus se não deitasse a cabeça no peito de Jesus. Aí ele falou assim: Senhor, quem é? Eu falei assim: quem eu colocar o pão molhado na boca. Sabe o que é colocar pão molhado na boca, irmão? Sabe quando é que um líder, o chefe da casa, colocava um pão molhado na boca? Ele fazia isso no herdeiro
das suas heranças. Ele colocava isso no filho mais velho, na pessoa de maior honra que ele queria, a pessoa que ele queria destacar na reunião. Ele falou: vem aqui, meu filho. É como se fosse assim: olha, vamos comer um frango? Vamos, né? Então o peito do frango é seu, se você gosta, né? Vamos comer uma carne? Vamos, então a picanha é sua. É com certeza a melhor parte, né? Aí alguém fala: mas peraí, não estou entendendo, Senhor, como o Senhor vai estar melhor para aquele que vai te trair? É porque Jesus vai ensinar lá no último versículo que nós lemos. Ele vai ensinar outra lição para eles. Ele fala assim: então pega aqui, o que eu colocar o pão molhado na boca a ele. E Jesus vai lá, molha e coloca na boca de Judas. E o Satanás entra. É a pessoa que a Bíblia diz que Satanás entrou foi Judas. Satanás não entra na vida das pessoas, porque se ele entrar, ele mata. Toda vez que Satanás entra na vida de alguém, ele mata. O que entra são os demônios, mas em Judas, Satanás entrou na vida dele. E Jesus olha para ele assim: ó, o que tem que fazer, faça logo. Eles não entenderam. Ele fala: com certeza ele vai comprar alguma coisa. Porque diz a Bíblia que Judas tinha bolsa, ou seja, era pessoa de confiança, era o tesoureiro. Alguns falam assim: Jesus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Mas Jesus precisava. Jesus precisava. Porque uma certa feita, irmão, foi o dinheiro que ajudou Jesus a ter privacidade. Ele chegou perto de um tanque, ele sabia que uma mulher ia lá, fora do horário, buscar água. O que Jesus fez? Falou para os discípulos: vamos comprar marmita e eu vou ficar aqui no poço. O texto fala isso, ó, vai lá buscar comida, enquanto eu vou ficar aqui. Ou seja, pega o dinheiro, fala aí com o tesoureiro, com o Judas, e vai comprar marmita, enquanto eu vou ficar aqui, porque vai chegar alguém aqui que eu preciso conversar. Eles não sabiam, mas Jesus sabia de tudo, né? Falou: então vai lá, vai. Jesus precisava do dinheiro. E diz o texto que Judas colocava a mão. Então Jesus, o caixa de Jesus também não era pouco não, porque tinha um tesoureiro que roubava e não faltava nada para eles. Tinha um tesoureiro que metia a mão e ainda não faltava nada para eles. Você não vê Jesus mendigando dinheiro. E tinha tesouraria, e tinha o tesoureiro lá. Então o caixa também era bom, né? Tinha recurso financeiro, porque a obra de Deus também precisa de recurso financeiro. Porque até hoje já tentei, mas não aceitaram. O pessoal, a Copel, recebia em oração, não aceitaram. Falou que só recebe a fatura se for em dinheiro, né? Perguntei se recebia, mas não recebia não, é só em dinheiro. Então precisa de dinheiro, não tem jeito. Aí Jesus pega, falou: coloca o bocado molhado na boca. Falou: o que tem que fazer, faça logo, Judas. Irmãos, olha aqui, numa mesa, lugar de princípios, lugar de comunhão, lugar de fidelidade. Jesus está com um que ia trair e outro que ia negá-lo, na mesma mesa. E o que ele faz? Lava os pés dos dois, igual aos outros. Serve a ceia para os dois, igual aos outros. Dá autoridade para os dois, igual aos outros. Judas também expulsou demônio. Judas também curou enfermos. Da mesma forma. Jesus dá oportunidade, queridos, para todos se arrependerem. Nunca ninguém vai poder chegar na eternidade e falar assim: eu não sabia, Senhor. Senhor, eu não tive oportunidade de confessar o meu pecado. Eu não tive oportunidade, Senhor, de me arrepender. Eu não tive, Senhor, eu não sabia, Senhor. O Senhor nunca tratará ninguém por inocente. O Senhor sempre dará uma oportunidade. E ele saiu. E quando Jesus chega no versículo 34, ele fala assim: olha, depois desse ensinamento da ceia, o ensinamento de lavar os pés. Quando fala assim, lavar o pé um dos outros, irmãos, não é o lava-pés, viu? Não quer dizer que a igreja aqui tem que ficar lavando os pés um dos outros. O que ele está dizendo é o seguinte: não espere que alguém venha servi-los, mas tenha uma unidade tão forte que um sirva o outro, que um ajude o outro, que vocês não queiram ser maior que o outro. Qual que é a orientação do Senhor a respeito da humildade? Cada um considere o seu próximo superior a si mesmo. Então Jesus está falando assim: ó, lave os pés um dos outros, ou seja, não fique esperando
que alguém mande um servo para lavar o pé de vocês? Não tem servo na casa? Eu estou lavando o pé de vocês todos, mas se cada um estivesse lavando o pé do outro, não ficaria pesado para ninguém, ficaria todos no mesmo nível. Hoje me coloco abaixo de vocês, mas se cada um estivesse lavando o pé do outro, estaríamos em nível, em pé de igualdade. É isso que o Senhor quer. Aqui na igreja não tem ninguém maior que o outro. O Senhor quer que todos tenham o mesmo nível, todos em pé de igualdade. Somos todos iguais. Todos iguais. Aqui todos iguais. O que muda entre o pastor da igreja e a igreja é a visão. A visão muda. Isso não tem jeito. Às vezes nós erramos, nós pastores, que estamos na frente, erramos na expressão. Mas a igreja não tem a minha visão. Nunca vai ter, irmão. Nunca vai ter. Por quê? A igreja pode ter a sua direção. É diferente da sua visão. Porque a visão, Deus está para o líder. Cuidado, pastor. Quando alguém no meio da igreja acha que tem mais visão que o pastor. Cuidado, fique esperto. Que pode ser o Judas no meio do povo. Quando alguém fala, não, o pastor está errado, o que o pastor está pregando está errado, a maneira que ele administra a igreja está errado, a maneira que tudo está errado. Cuidado. Fique esperto. Abra o olho. Quando tudo é errado. Porque Deus está a visão para o líder. Se a visão da igreja for a mesma do líder, então Arão não podia ter feito o bezerro de ouro. Porque Arão não tinha a mesma visão de Moisés. Deus deu visão para Moisés, não deu visão para Arão. Quando Moisés ficou no monte, Arão fez o bezerro. Cadê a visão? Arão foi a pessoa que Deus mandou andar junto com Moisés. Cadê a visão? Deus deu visão para Moisés. Moisés, você é o líder, você tem a visão. Como vai ser conduzido as coisas? Arão não tinha a visão. Quando Moisés ficou afastado, Arão fez o bezerro de ouro. A visão é para o pastor, é para o líder da igreja. Essa visão que estou me referindo, não é visão autoritária, não é isso, mas a visão de como trabalhar. Deus sempre vai dar a direção, irmão. Eu fico preocupado, irmão, quando Deus começa a usar uma pessoa em profecia e fala de tudo da igreja e nunca revela nada para o pastor. Pastorei uma igreja que a pessoa começou a entregar muita profecia e eu sou pentecostal, irmão. Eu não sou contra ministério profético, de maneira alguma. Não, ministério profético eu sou contra, porque não existe mais. Mas o dom de profecia, eu não sou contra. Eu cheguei para a pessoa e falei assim, irmão, a partir de agora, cada vez que Deus falar com você, você fala para mim primeiro o que quer. Depois você fala com a pessoa. Fiquei mais 2 anos lá, nunca mais teve profecia. Nunca mais teve. Porque eu estava encucado, irmão. Não pode Deus estar mostrando tudo para aquela pessoa e para mim nada. Eu sou pastor da igreja e não está mostrando nada. E eu comecei a observar, nada daquilo estava acontecendo. Eu falei, tem coisa errada aí, irmão. Quando Deus mostra tudo para a pessoa da igreja e não mostra para o pastor da igreja, ou o pastor da igreja está em pecado, ou tem coisa errada nisso aí. Se eu ficar sabendo que na igreja, por exemplo, tem uma pessoa que entrega para todo mundo, e Deus está mostrando tudo para ela, eu tenho que conversar com o pastor. Ô pastor Roberts, o que está acontecendo aí? Confessa o pecado. Porque Deus revela só para o irmão da igreja, não revela para você. Alguma coisa está de errado nisso aí, irmão. E Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. Deus revela primeiro para o pastor. Não quer dizer que Deus não vai usar. Deus pode usar. Mas revelação para ministério, revelação comportamental, Deus sempre vai confirmar. E se houver uma profecia, Deus confirma no coração do pastor da igreja. É interessante que na igreja que eu pastoreio, os irmãos ficam olhando para mim. Quando há alguma profecia, revelação, alguma coisa, os irmãos olham para mim. A minha expressão. Né? Já teve um caso, já estou encerrando agora, está no cima do meu horário. Já teve um caso que alguém falou assim, irmão, o Senhor revelou para mim algo aqui, mas não vou chamar para frente. Isso aconteceu já aqui, em Engenheiro Beltrão. Não vou chamar para frente, por questão de ética. Falei, irmão, pode chamar. Eu sou o anjo da igreja, sou o pastor da igreja, você pode chamar as pessoas para frente. Está autorizado de chamar. Pode chamar. Se Deus falou, pode chamar. Complicou o negócio. Complicou. E começou. Aí chamou as 2 pessoas para frente. Chamou. Depois terminou, chamei as 2 pessoas. Não está acontecendo isso? Não está. E por que você não repreendeu? Não falei quando tiver algo que não é de Deus, que é para repreender? Fiquei com vergonha. Mas deixa comigo. Fui lá, conversei com a pessoa. Não, é de Deus, não é de Deus. Tem certeza que é de Deus? É. Então vou chamar as 2 pessoas aqui e você vai provar então. Não, pastor, isso vai constranger. Não tem problema. Deus não é Deus de constrangimento, não é Deus que está falando. Elas falaram que não tem. Você está falando que tem. Vou chamar aqui na frente. Não, pastor, eu acho que eu me emocionei. Se não vira bagunça, irmão. Daqui a pouco o pastor está fazendo um trabalho aqui, trabalhando, discipulando, e vem alguém aqui e começa com umas profecias aí para matar a igreja. Mas vamos voltar aqui, eu quero encerrar, né?
Não era Deus sabe todas as coisas. Não preparei esposa aqui para falar não, mas Deus sabe. O último versículo. Amar um ao outro. Vocês serão meus discípulos se amar uns aos outros. Espera aí, irmão. Coloca-se no lugar de Jesus nessa reunião. Um ia traí-lo, o outro ia negá-lo. Se você tivesse plena convicção que no meio de 12 pessoas na sua frente, um ia te trair e o outro ia negar você na hora que você, mais crucial da sua vida, como você ficaria? Como ficaria seu coração? Como você ficaria? E Jesus vai assim, perdoar, amar, ama seu irmão, ame um ao outro. Vocês só serão discípulos, as pessoas verão que vocês são meus discípulos, se vocês aprenderem a amar. Aleluia. E quando aconteceu a traição, e quando Pedro nega Jesus, lá no Evangelho de Marcos, que fala o detalhe, que Marcos é o Evangelho de Pedro, Quando Marcos escreve lá o que Pedro fala assim, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes tu me negarás. Que ali é detalhado, que é Pedro falando, o próprio Pedro falando para Marcos. Então, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes você vai me negar. Os discípulos já entenderam, espera aí. Naquela noite, estava Judas e estava Pedro. Jesus sabia de tudo, mas mesmo assim, ele falou que nós tínhamos que amar um ao outro. Irmão, aqui dentro, querido, assim como na nossa igreja do centro, tem muita gente com defeito. Tem muita gente com falha. Tem muita gente que, muitas vezes, sem querer, entristece um ao outro. Muitas vezes, irmãos, nós também como líder também falhamos. Muitas vezes falhamos querendo acertar. Não somos perfeitos, irmão. Nunca. Não somos perfeitos. Mas pode ter certeza que quando o pastor erra, ele erra querendo acertar. Querendo acertar. Mas acima de tudo, prevaleça o amor. Não deixe, querido, que picuinhas venham quebrar a unidade da igreja. Não deixe que picuinhas venham quebrar o amor uns com os outros. E o amor tem que ser em tudo, irmão. A igreja primitiva cresceu, porque tinha tudo em comum. Então, ame e tenha tudo em comum, irmãos. Na frequência dos cultos, nas orações, nas contribuições financeiras, no perdão, nas visitas, nas campanhas de oração, no apoio ao pastor. Faça visita para o seu pastor. Ele também precisa. Fala, pastor, hoje não vim pedir nada aqui, pastor. Hoje eu vim aqui visitar o senhor. Hoje, pastor, trouxe um pedacinho de carne aqui, trouxe até o carvão. Hoje nós vamos almoçar junto aqui, pastor. Aleluia. Hoje eu postei no grupo da igreja até um vídeo lá, Hoje eu postei um vídeo lá que assim, eu vim almoçar na casa do pastor e trouxe a carne. Eu vim almoçar na casa do pastor e trouxe a coca. Opa, isso é de Deus esse negócio aí, Então, fala, pastor, hoje eu vim na sua casa, pastor. Pastor, hoje eu trouxe a maionese para nós comer junto, pastor. Bom, isso é amor, querido, tá? Eu sei, eu estou alegre, feliz, por ver a igreja crescendo, a igreja animada, unida, tá? Que Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe o pastor Robson, abençoe os obreiros, tá? Culto de Santa Ceia não é culto de pregação, é culto de ensino mesmo, tá? Então, é o que eu procurei passar aqui para os irmãos, e que essa palavra fique no seu coração, e lembre, tá? Você é discípulo do Senhor, tá? E ame sempre, tá? Que Deus vai continuar te abençoando.